Fala meu povo, fala minha pova, e aí tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Hannah Biscuit e a gente começou aqui um bate-papo sobre dicas e ferramentas para você vender artesanato, certo? Então hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre definindo o seu público e plataformas de vendas, até porque para cada plataforma de venda a gente aborda o público diferente, de forma diferente, palavras diferentes, tudo muda, né? Então eu queria fazer esse exercício junto com vocês, novamente, mais um exercício, né? Vai anotando todos os exercícios que nós vamos fazer juntos, para depois você somar tudo e ver como é que você pode mudar a tua forma de vender. Antes da gente começar, deixa eu bater um papo aqui contigo. Antigamente, eu já até conversei isso em algumas lives, alguns outros vídeos, a gente existia. Pronto, eu existo, eu faço determinado artesanato, seja ele biscuit, MDF, feltro, não importa qual seja a forma do artesanato que você faz. Até um pouco de tempo atrás era assim, eu existia, fiz algumas encomendas, ia indicando o meu trabalho para outras pessoas, as próprias pessoas que compravam meu trabalho iam indicando, aí eu avisava lá os meus familiares, avisava lá todo mundo que eu estou vendendo, meus amigos, e aí assim esperava que as pessoas me procurassem, né? Algumas pessoas usam plataformas, né? De repente anuncia no Mercado Livre, no Elo7, e fica esperando que por aí entre, que seja visto, ou quem sabe, né? Alguém te indique, alguma coisa do tipo, aguardando que a venda entre. Era assim, na verdade ainda é, né? Mas era assim que os artesãos vendiam suas peças. Só que o mundo mudou e ele criou com isso uma forma diferente da gente trabalhar. Hoje em dia, antigamente, vamos pensar em empresas grandes. Vamos lá, tenta viajar nessa maionese comigo. Empresas grandes como uma Coca-Cola, dentre outras grandes marcas, elas investem milhares, milhões, só para que a sua marca seja reconhecida. Aí você fala, mas eu não tenho nada a ver com Coca-Cola, eu sou tão pequenininho, não tem nada a ver. Engano seu. Antigamente o pessoal colocava mídia em outdoor, colocava mídia na televisão, colocava mídia nos jornais, em tudo que era buraco ela tentava colocar a sua marca para ela ser vista, certo? Hoje as pessoas não estão mais andando olhando pela rua, então outdoor são muito menos vistos. As pessoas, até televisão, muita gente ainda assiste televisão, mas cada dia que passa menos gente assiste televisão. A maioria das pessoas querem assistir suas séries prontas, querem dar uma olhada lá no YouTube. Elas gostam de se assistir direcionado porque elas querem assistir. Cada dia que passa isso muda. Você vê por aí no comércio pessoas reclamando, que tá muito difícil, tá muito complicado. E ao mesmo tempo eu conheço o outro lado da história, pessoas que estão morrendo de vender. Mas por que uns estão tão difíceis, não estão nem conseguindo pagar as contas, e outros estão ficando ricos de tanto vender? Qual que é o segredo desse trem aí? Me conta. Conto pra você. Conto tudo e não te escondo nada. Mídias sociais. As mídias sociais são uma bênção, um presente de Deus para nós, pequenos artesãos, que queremos ser vistos, e ainda há a possibilidade de não só sermos vistos, mas sermos vistos por aquele que está nos procurando, pelo cliente que compra o que eu estou vendendo, que está procurando o que eu estou vendendo. Gente, e os investimentos para você ser visto são ínfimos. Se você parar para comparar empresas grandes que gastam milhares de reais em propaganda de TV, em propaganda de não sei o que, hoje é possível, com pouco dinheiro, a partir assim de uns 50 reais, para começo, claro, né? Você ter um direcionamento, uma visibilidade, onde a pessoa que está na outra ponta te procurando vai te ver, vai te enxergar, vai enxergar aquilo que você tem para oferecer, que é exatamente o que ela quer comprar. Olha aí que coisa maravilhosa. Você está entendendo? Você está acompanhando? Pensa comigo, vamos lá, usa a catiolinha para raciocinar. Vamos pro meu nicho. Quem não me conhece, eu trabalho com noivinhos, né? E imagina assim, quem é o meu público? A primeira coisa que você tem que saber, como que eu posso colocar um anúncio, como que eu posso ser visto se eu não direciono bem para quem me vê? Tá sacando? Então você precisa definir, vai lá, um exercício para sua mente. Papel e caneta na mão, senta aí, tira um dia só para isso. Eu preciso descobrir quem é o meu público. Quem é o meu público? O meu público são noivas, né, que de preferência casam de 3 a 6 meses para frente,
Quer dizer que noivas do ano que vem não são interessantes para mim? Não, são interessantes. Mas para mim é mais interessantes noivas que vão casar de 3 a 6 meses para frente. Então, vamos lá, estabelece qual que é o sexo. Qual que é a idade dessa pessoa que é o seu cliente? Quais são os interesses dessa pessoa que é o seu cliente? Quais são os medos os medos dessa pessoa que é o seu cliente? De repente, ela nunca comprou pela internet, tem medo de comprar pela internet. E se você colocar alguma garantia lá na sacada, na chamada que você está vendendo, resolveu aquele problema e aí é uma trava menos na tua venda. Então, são detalhes que você tem que pensar e se organizar para poder criar. Então, dever de casa, papel e caneta na mão. Quem é o meu cliente? Ah, Hanna, mas eu quero vender para todo mundo. Mas não é assim que funciona. Querer eu também quero. Mas, por exemplo, se eu trabalho com topos infantis, só um exemplo, tá, gente? Quem que compra o topo infantil? É o pai da criança? Muito dificilmente, ele só dá o dinheiro. Quem realmente procura, vai atrás, faz os orçamentos do topo de bolo, do bolo. Quem que é? São as mães. Mas quem são as crianças que mais faz topo infantil? É de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, de 5 anos, de 10 anos. Não adianta nada eu colocar para 20 anos. Você está entendendo? Direciona o teu. Quem que compra mais? Não é que os outros não comprem. É que nós vamos direcionar o nosso público da forma mais afunilada possível. Então você precisa aprender e compreender isso. Primeiro dever de casa. Papel e caneta na mão. Quem é o teu cliente? Não é que todo mundo pode comprar. É o cliente que mais compra, o tiro mais certeiro, a flecha no alvo, aquele que se ele me vê, ele vai comprar. Quem que é? É a pessoa que está procurando por quais segmentos, por quais palavras, por aniversário, por buffet, pelo quê? Quem que é o teu cliente? É mulher? É homem? Quem que compra mais? Quantos anos tem? Será que 40, 50 anos é o meu público se eu vendo vela de 15 anos? Eu posso tanto colocar o público de 15 anos, né? Mas será que é o de 15 anos que vai comprar? Ou será que é a mãe dela? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, você tem que entender quem é o teu público primeiro de todas as ideias. E aí a gente pode entrar nas plataformas de vendas, né? Hoje a gente tem o Facebook, que é uma grande vitrine onde você vende no Facebook, dá até para montar uma loja no Facebook, mas você tem que saber quem que é o cliente que entra no Facebook. Não necessariamente o cliente que entra no Facebook é o cara que está no Mercado Livre te procurando. E aí? Então você precisa saber quem que é o teu cliente que entraria na tua página do Facebook. E no Instagram, você sabia que o nível das pessoas que estão no Instagram é um pouco mais alto do que o nível das pessoas que estão no Facebook? As pessoas que... Não, veja bem, todo mundo praticamente tem os dois. Mas quem tem melhores condições financeiras, as pessoas da classe A, classe B, elas tendem a ter Instagram e não ter o Facebook. Ué, você sabia disso? Você sabia que as pessoas que compram pelo Instagram pagam mais caro pelos seus produtos e serviços? Então, são informações importantíssimas que eu estou te dando. Então, você precisa entender quem é o público que está no Instagram procurando por você, quem que é o público que está no Facebook procurando por você, entre outras plataformas, né? Eu quero vender no Elo7, é uma outra plataforma muito bacana para você anunciar, você que não sabe nem por onde começar. Elo7, só que você tem que saber quais são os requisitos para vender nesse lugar, qual o tempo, a energia que você vai ter que ter, saber que se você vender no Elo7 ou no Mercado Livre, por exemplo, você não vai estar vendendo mais para sua cidade, você vai estar vendendo para outras localidades, então você vai ter que mexer com frete, com envio e tudo isso. Então, para e pensa, quais são as plataformas que você gostaria de trabalhar, né? Nós vamos conversar sobre Instagram, Facebook, Elo7, Mercado Livre, separadamente, uma de cada vez, cada estratégia para usar em cada uma delas, mas para isso você tem que começar a pensar, se eu tivesse que escolher o cliente ideal, quem seria o meu cliente ideal? Eu acho que o meu cliente ideal seria homem ou a mulher, e teria de tal e tal idade, talvez seja melhor que ele more aqui perto da região, não, eu gostaria de atender o estado inteiro, não, acho que talvez seja interessante atender o Brasil inteiro. Então, onde está o meu cliente? Quais são as dores do meu cliente? Ele pode ter medo de comprar pela internet, então como que eu faço para dar Primeiro pensa nas dores, quais são as complicações? Ele pode não ter dinheiro, então pensem com que poderia, ele pode dizer que não tem dinheiro, ele pode dizer que está longe, ele pode dizer, então pensa nas dores, vamos pensar só nas dores, bota no papel, e depois a gente vai pensar em como quebrar isso na chamada, ou seja, na hora que você anuncia
o que chama, o que traz a pessoa para você já ir quebrando essas objeções, de maneira que ela olha o teu anúncio e fala, é isso que eu preciso, eu quero, essas objeções minhas estão quebradas, eu vou querer. Beleza? Então, exercício para sua casa. Para e pensa, quem é o seu cliente? Ah, todo mundo pode comprar? Todo mundo pode comprar. Mas não é isso que eu tô perguntando. Eu tô perguntando quem é o filezinho, aquele que se cair no colo dele, ele compraria de você. Defina o seu cliente de acordo com as plataformas que você trabalha. Pensa lá, eu pensei em trabalhar no Mercado Livre, quem seria o meu cliente no Mercado Livre? Ah, eu pensei em trabalhar no Facebook, quem seria o meu cliente no Facebook? E pare e pensa. Defina, o cliente ideal para mim é tal sexo, tal idade, tal local, e vai pensando que ganhe tanto ou que pense nisso, bota no papel. É um brainstorm, ou seja, uma tempestade de cérebros. Pensa, imagina, quebra a cabeça, quebra o cuco, escreve no papel, e nos próximos vídeos a gente vai sentar e conversar um pouco sobre essa questão e como a gente pode usar essa ferramenta, conhecendo quem que é o teu cliente em cada uma das plataformas de vendas, para você poder atingir, alcançar de forma objetiva e prática, ou seja, aquilo que vai virar resultado. Resultado para mim não é curtida, resultado para mim não é like, não é comentário, resultado para mim é venda. Então vamos transformar essas plataformas em venda. Não adianta você pôr lá e ninguém te chamar, ninguém fechar com você. Precisa você ter um bom índice de retorno, de fechamento, de conversão. Então pare e pensa, quem é o meu cliente filezinho? E depois a gente vai continuar com outros vídeos batendo um papo sobre isso. Beleza? Beijo, tchau, tchau.